Hoje é 1º de junho de 2021. Disseram ao escriba lá em casa que hoje seria dia do trabalho, mas não era, que seria na quarta-feira. Outra das personagens que integram a vida deste flibusteiro da advocacia criminal afirmou que foi o mês passado, mas que seria prorrogado o feriado, enfim. Este escriturário é viciado em trabalho, então veio trabalhar. Se hoje fosse o dia do trabalho e não houvesse trabalho, uma parte do Brasil não estaria trabalhando e a outra parte também não estaria trabalhando, estaria fingindo que trabalha, porque eles trabalham o home office, online, em parte uma ficção. Afirma-se que há um ou outro tribunal do país em que o relator relata sozinho as coisas, depois os outros participam. Mais tarde, cada qual na sua residência, na sua casa, às vezes até num país fora do Brasil. Isso, no fim das contas, constitui até uma espécie de armistício, porque o advogado não vai brigar numa situação dessa. Compreende que a realidade, num período excepcional, é vencida pela ficção e se fica como uma espécie de colecionador de borboletas. Os bichinhos vão e vêm e se toma muito cuidado para não machucá-los. Dito isto, este escriba hoje recomeça suas crônicas, passou aí uns 4 ou 5 dias cuidando do filho Gustavo, internado num belíssimo hospital que é o AC Camargo. Foi submetido a uma cirurgia dura, longa, pesada, mas o escriba aprendeu há muito tempo, muitos e muitos anos, que vale muito mais ter bons amigos do que ter dinheiro. O dinheiro às vezes serve para um caixão melhor afeiçoado ou um enterro comemorado na Nossa Senhora do Brasil. Amigo com boa mão no bisturi é alguma coisa excepcional. Então, os agradecimentos deste velho escriba, que já passou muito tempo examinando e partilhando a vida, as boas e más consequências, com as amizades que tem. Os agradecimentos imensos do Paulo Sérgio, aqueles todos que, liderados pelo Dr. Curato, que é o presidente do AC Camargo, fizeram um carinho imenso para a família do Paulo Sérgio Leite Fernandes. Muito obrigado a eles todos. E dizendo isso, o Paulo Sérgio exercita aquilo que ensinou durante muitos anos, quando tem grandes emoções. Faz de conta que não é com ele que aconteceu. Vale a regra, que é uma regra inclusive mafiosa, ou dos tempos da Calábria: se tu faz pra mama, mama faz pra tu. Em outros termos, se você me abraça com vontade, eu abraço você em devolução pelo resto da vida. É uma fórmula mágica que deve presidir a ação de todos nós. Hoje é terça-feira, primeiro de junho de 2021. O Paulo Sérgio faz apenas um pequeno retoque daquilo que passou. Em primeiro plano, o presidente da República sem máscara no rosto,
chegando de uma viagem, prestando contas de uma viagem que fez às lonjuras deste Brasil enorme e se irritando com as interrogações que lhe eram feitas pelos jornalistas presentes. O presidente sem máscara e 3 ou 4 seguranças atrás dele também não mascarados, porque se afirma que polícia não se mascara, mas a polícia secreta vive mascarada, é uma contradição. Nós temos, portanto, policiais não mascarados em tempo de pandemia, secundando o presidente e o bicho matando aí 500 mil pessoas no Brasil quase e infectando milhões e milhões de outras criaturas. O presidente sem máscara é partidário, segundo se crê, daquela imunização do rebanho, ou seja, vai se morrendo até que não se morra mais. Os sobreviventes estão imunizados e os defuntos são enterrados. É uma condição absolutamente pragmática. Na medida em que o morto não seja da família de cada qual. E é preciso perseverar no condicionamento ou na explicitação de que as eleições vêm aí. Os eleitores de cada candidato à presidência da República, nisto, incluído o presidente Bolsonaro, que parece vai ser candidato à reeleição, os eleitores, curiosamente, hão de ser em grande parte os defuntos. É preciso indagar se defunto vota. Não. O morto, obviamente, não tem voto, mas a família do morto tem, com certeza. Então, na medida em que nós temos aí defuntados pelo bicho cerca de quase 500 mil de criaturas, pode-se com grande facilidade multiplicar isso e o presidente há de ver nas urnas, crescer nas urnas eletrônicas, uns 500 mil mortos, multiplicados pelos familiares que conseguiram impedir que a pandemia os mordesse. O Paulo Sérgio, outro dia, estava a colocar determinadas metáforas no seu 22º Moleskine, que há de deixar de herança para os filhos. E havia uma metáfora árabe ou egipcíaca, ou daqueles lados, Oriente Médio, qualquer perspectiva dentro desta presunção territorial. E havia uma metáfora ou uma expressão vetorial na psique humana em que se dizia que o destino de cada qual é como o daquele que oferta o braço, a picada do
ferrão daquele bicho venenoso que costuma andar no chão do país. Aquele bicho passeia pelo corpo da criatura, morde uma ou outra, e com uma ferroada tão venenosa que o sujeito morre. Ou então transita assim pelo corpo todo daquele indivíduo e vai embora, vai morder o vizinho granfino debaixo das cobertas. Em outros termos, o bicho venenoso, o escorpião negro, não gostou do primeiro, mas apreciou muito o cheiro do segundo e o matou. A vida e a morte são assim. O escorpião escolhe um para levar consigo e não escolhe outro. Então, o presidente da República está se submetendo no processo pré-eleitoral à vontade do escorpião, porque aqueles que o bicho portador daqueles ferrões venenosos escolheu, aquele há de ser, se quando não puder resistir à ferroada, o eleitor do presidente da República. São aí uns 500 mil defuntos, multiplicados várias vezes pelos sobreviventes. É assim que funcionam. É assim que funciona, sim. O presidente da República há de ter o voto dos zumbis, dos fantasmas, que a irresponsabilidade do governo fez com que fossem os escolhidos pelo ferrete do escorpião. Dito isto, vamos ao trabalho, porque existe trabalho a fazer e a expectativa de que este país melhore um pouco. Parece que esse laceamento nas perspectivas de preservação da vida e da saúde dos brasileiros não levou a coisa boa, não. Parece que está a aumentar a estatística dos infectados e dos mortos, mas o povo está aí na rua, crente em parte na imunização do rebanho. Em outros termos, é saber quem o bicho vai mandar desta para melhor ou para pior. O sobrevivente vai votar. Escolhendo, entre outros, o presidente da República com esta sua muito pouco razoável, para ser elegante, perspectiva de pensar que o país vai bem com o uso da cloroquina, se a memória do escriba não falha. Dito isto, vamos ao trabalho e la nave va.